Olá, irmãos, tudo bem? O Espírito da Santidade. Quem já recebeu o Espírito da Santidade, irmãos? Aquele Espírito de sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não assistirmos na internet coisas que ele não assistiria, não falarmos coisas que ele não falaria, não fazermos coisas que ele não falaria. Um padrão moral extremamente elevado frente à moralidade decaída do presente século. E é para isso que o Senhor nos separa desse mundo, para sermos moralmente exemplos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em nós, irmãos. Eu quero ler Romanos capítulo 1. Hoje nós temos uma graça falsificada, aonde é necessário muitos instrumentos, muitos acordes. Esse dia eu estava vendo um pastor pregar de um vídeo que o irmão me mandou. Eu até achei que ele ia ter um derrame, porque ele gritava muito e a veia aqui atrás saltava, né? Então, muitas das vezes, essas pessoas estão no ofício errado. Elas poderiam trabalhar como coach, até ganhar salário, ser remunerado, embora elas sejam remuneradas para fazer os eventos que elas fazem em nome de Deus, né? Embora elas cobrem bastante, vivem bem, confortavelmente, fazendo esse tipo de espetáculo. E é um espetáculo, irmão. Por que é um espetáculo? Porque você vê que a coerência que está nas escrituras sobre a vida santa que o apóstolo Paulo fala dos irmãos da Evódia, do Siquém, do Epafrodito, da irmã Lídia, o padrão de santidade que os irmãos levavam. E hoje nós vemos os irmãos mal conseguem orar, mal conseguem ficar 2 minutos falando com Deus, dado a esse evangelho falsificado, fraco, embora tenha algum nutriente nele, podendo até gerar o novo nascimento, gerar o conhecimento de Deus e o novo nascimento. É como nós comermos comida ruim. A pessoa, esses tempos eu estava no centro e vi um amigo meu de muleta, e ele estava sendo do INSS. Eu perguntei o que houve. Ele havia perdido 40 a 50% da massa óssea. Ele era motoboy, então ele todo dia comia um X e uma Coca-Cola de almoço. Café da manhã, um pastel. E ele viveu muitos anos assim, desde os 18 anos ele trabalhava como motoboy. Fez a carteira e já começou a trabalhar. E ele estava ali com seus 40 e pouco, então ele viveu 20 e poucos anos assim. Levou tempo, mas o alimento errado, falsificado, ali onde tem nitrito, nitrato, corante disso, nomes científicos que a gente não consegue nem ler, e muito pouco de alimento verdadeiro, levou ele a perca, jovem ainda, 42, eu acho que ele tinha naquela época, isso faz muitos anos, né? Então hoje o evangelho que as pessoas recebem é um evangelho cult, é um evangelho humano e natural, para o homem natural. Então os sofrimentos que os irmãos vão tendo, ansiedade, medo, tristeza, você vê que um irmão, ele conta uma alegria, ele conta uma felicidade, tipo, eu tô feliz, Deus tá me abençoando. Aí você pergunta por quê? Porque me deu emprego tal, casa tal, esposa tal. Irmãos, isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é, irmãos, isso não é o evangelho. Sim, o Espírito Santo através de mim está afirmando que isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é um evangelho natural, do homem natural. Não há vida nesse evangelho aí. Isso até é perigoso, porque pode formar prosélitos. O que são prosélitos? O Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês andam mar e terra para formar um prosélito, que é um crente ao judaísmo, né? E depois de formá-lo, vocês tornam ele 2 vezes pior réu do inferno. Por quê? Porque lá no mundo ele era réu do inferno, que não tinha salvação, ia para o inferno. E quando ele veio para o judaísmo, ele conheceu a Deus, ele ficou 2 vezes réu do inferno. Porque agora ele conhecia o caminho, mas o caminho estava distorcido. E o Senhor Jesus fala para os fariseus: vocês invalidam a lei de Deus com as vossas tradições, né? Então hoje nós temos um evangelho ioiô, que é crente que cai e levanta.
Então ele recebe uma bênção, ele consegue uma família, ele consegue um carro, ele atribui a Deus, ele está feliz porque Deus deu aquilo para ele. Mas o mundo busca isso nas suas religiões, porque são atributos do homem natural, do primeiro homem, que é animal. Ele é animal, o primeiro homem. Então ele busca essas coisas na vida. E não tem problema nós, pelo Espírito Santo, recebermos essas coisas. Mas se o homem não alcança, ele se sente feliz. O apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele está na cadeia, preso, Atos capítulo número 16, são muitos textos, então eu cito alguns, eu vou ler alguns, né? Ele estando na cadeia, ele está cantando hinos lá. Só que hoje o crente vai tão desanimado para a sua religião, para a sua igreja, tão desanimado. Como que dá para acreditar que ele é crente, irmãos? Como? Sem não ter a alegria do Espírito. Quando ele perdeu o marido, quando perdeu a esposa, quando perdeu o carro, o emprego, a saúde, ele cai num desânimo. Será que foi salvo? Será que não é um prosélito, irmãos? Será? Ai daqueles que pregam o evangelho, irmãos. Errado. Ai daqueles, irmãos. Ai daqueles. Ai desses, irmãos. Então, o crente vai lá buscar aí tem todo um aparato instrumental lá para trabalhar com um homem natural. Ele vai continuar morto, ele entra naquele culto, há irmãos, há vivos, há salvos, há os que nasceram de novo, mas estão andando com os não salvos dentro de um clube religioso, uma religião cristã. E ele vai lá e com todo um aparato musical, músicas bonitas, mesma coisa, olha só se não é igual, irmãos. Eu, quando eu era do mundo, eu estava desanimado, eu ia num show do Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, né? Eu gostava de sertaneja sofrência mesmo, né? Até os meus 18 anos, eu nasci de novo aos 18 anos de idade, né? E aí sai do show do mundo pro show gospel, que é a mesma coisa, alimenta a alma. Aí o irmão sente aquela emoção, chora, aí depois da alma dele estar sensibilizada pelaquela música, vem o pastor com um tom de voz alterado, mais alto, para aproveitar esse terreno fértil ali e colocar uma mensagem coach. Davi fez isso, mas Deus perdoou ele, se arrependeu, usando exemplos do Velho Testamento, de homens que não tinham o Espírito Santo de Deus permanente neles. Então, claro, eles não podiam ser um padrão. Eles viviam em inconstâncias, em depressões, em chateações, em aborrecimento. Por isso que Deus permitia que o homem casava com mais de uma mulher. Deus permitiu o assassinato. O homem podia matar. Hoje Deus permite essas coisas na graça? Não permite, irmãos. Deus permitia até a mentira. Abraão mentiu e Deus não castigou ele. Deus não aceitava. Permitiu, né? Jacó casou com 2 esposas. Deus permitiu o divórcio por qualquer motivo, porque o homem não tinha o Espírito Santo. Então foi uma construção até nós chegarmos na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nós temos o Espírito Santo. Quando nós compreendemos por fé o Espírito Santo e andamos nele, logo os nossos sentimentos eles estão reorganizados, recalibrados nele. Então, quando nós somos presos injustamente ou perdemos um emprego, nós começamos a cantar, como o apóstolo Paulo fazia na prisão. Ele cantava lá. Como Estevão, ao estar sendo apedrejado, ele não ficou como Davi casando com várias esposas, não ficou trabalhando a autopiedade dele. Estou sofrendo, meu Deus, não. Porque ele não existia mais. Quem existia ali era o Espírito Santo que habitava nele. Os sentimentos que ele sentia, a alma dele estava entregue ao Espírito Santo. Então a alma foi sarada pelo Espírito de Deus. Então hoje, irmãos, existe um alto padrão de santidade de Deus para nós. Um alto padrão. Então esse pecado da ansiedade, da vaidade, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos, é um mandamento. Não matarás, não adulterarás,
Você não sente, irmão, que está na hora de crescermos espiritualmente, atingirmos o padrão de santidade que o Senhor Deus espera de nós para o mundo novo que Ele criou para nós nele habitarmos? Se sua consciência não lhe traz um despertar, eu acho que isso está certo. Se essa consciência não lhe chama a refletir sobre isso, então pode sair do vídeo e assistir TikTok, né, etc. Porque acontece de muitos dos que estão no meio cristão não pertencerem à família de Deus, não nascerem de novo. Então, logo, eles não veem pecado em quase nada. Se não for matar, roubar, que isso aí até ateu acha errado, né? E depende também, depende quando a coisa aperta, que a estabilidade a qual a pessoa está é comprometida, que o instinto de sobrevivência está ameaçado, aí a pessoa encontra uma justificativa para roubar, matar, deixa de ser errado para ela, né? Então, aonde nós estamos no nosso relacionamento com aquele a qual nós estaremos face a face um dia, como diz Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma única vez. Depois disso, vem o juízo, o julgamento. E nós, crentes, estaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pelas nossas obras. Seremos punidos pelo mal que fizemos, não perderemos a salvação, os que a têm, porque muitos de nós, dos que se confessam cristãos, não têm a salvação. Tem o nome de quem vive, mas está morto. Mas dentre nós, os que têm e vivem nessa filosofia do mundo, Deus entende, essa autopiedade, esse ego, onde a carne não morre por fé, onde não decidimos matar a carne. Bom, então eu tive que dar pausa 2 vezes, chegou gente aqui, mas tô no espírito ainda, né? Que o Senhor quer trazer aqui para os irmãos, para mim mesmo também. Em Efésios 2 diz que o Senhor nos assentou nas regiões celestiais, Efésios capítulo 2, e nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Hoje, para agora, irmãos. Então, tudo que a gente precisa para equilibrar as nossas sensações emocionais, para estarmos bem, estão nas regiões celestiais. Não estão na terra, né? No Velho Testamento, como o Espírito Santo não podia habitar no homem porque não havia novo nascimento, e só viria depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Então, no Velho Testamento, o homem ele recebia visitações do Espírito Santo. Então, ele estava sujeito às suas emoções, ao seu ego, à autopiedade, à arrogância, ao medo, à frustração, à necessidade de coisas externas para entender que Deus o ama, né? Quando Deus chama Gedeão, Gedeão diz para Deus, então me dá um sinal. Precisava de sinais, visão, né? Nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais, mas isso requer um padrão de santidade. Então eu quero ler Romanos capítulo 1 com os irmãos, né? Romanos capítulo 1, verso 4. Deus declarou ser Jesus o Filho dele, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então o Senhor Jesus foi ressuscitado dos mortos com o Espírito de santidade, de separação. Então ele estava separado para Deus, o mais elevado padrão de obediência, o mais elevado padrão de homem em carne, que era o que o Senhor queria para Adão, sabendo na sua onipresença e onisciência que Adão iria pecar, né? Então o nosso primeiro homem seria natural, animal, e o nosso segundo é espiritual. Então veja o que diz o texto: e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos. Então Jesus Cristo foi ressuscitado entre os mortos porque ele tinha o Espírito da santidade. Sem o Espírito da santidade, as Escrituras não dizem, irmãos, sem santidade ninguém verá Deus. Então, por isso que eu temo muito por essa graça barata, essa hipergraça, né? Até teve um irmão que trouxe a fala do apóstolo Paulo sobre a abundante graça e, se fazendo de louco para ganhar os loucos, ele usou essa terminologia de hipergraça para explicar o que realmente é graça, né?
Então, eu nem gosto dessa terminologia, porque não existe isso, irmãos, de nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo e vivermos de qualquer jeito. Isso não existe. Então, é muito provável que a nossa fé vai nos levar a um alto padrão de obediência. Um alto padrão, irmãos. Um alto padrão. Então, essa questão de olharmos, mas Elias, ele ficou desanimado e triste. Sim, claro, ele não tinha o espírito da santidade que estava em Jesus e nos é dado gratuitamente, irmãos. Então vamos ler aqui. E declarou-se filho de Deus em poder, segundo o espírito da santidade pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre as nações pelo seu nome. Então, para a obediência da fé. O apóstolo Tiago, pelo Espírito Santo, nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Para a obediência da fé. Então, crermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo sem imitá-lo, no seu alto e elevado padrão de santidade, não faz sentido, irmãos, não faz sentido. Então, nós precisamos começar a comer desse evangelho, desse alimento que nos leva a ter esse alto padrão de santidade que vai nos dar tudo que a gente busca no mundo. Tudo que o homem busca para a sua alma, ele vai encontrar no espírito da santidade. Porque senão é muito questionável a nossa salvação. Dizer que não é, não podemos, né? Dizer que um irmão carnal não é salvo, não podemos dizer, que pode ser que ele seja. Mas, diante do tribunal de Cristo, ele vai receber o mal pelas suas obras, um castigo terrível o aguardará, irmãos. E os ímpios serão julgados diante do juízo final, onde os ímpios que não têm o nome no livro da vida serão ressuscitados para o tormento eterno. E o castigo eterno, ele está relacionado às suas obras, que é outro assunto aqui, irmãos. O julgamento da igreja diante do tribunal de Cristo e o julgamento do mundo diante do juízo final. Bom, vamos continuar então em Pedro, capítulo de número 1, se não me engano, vamos ver aqui. Pedro, capítulo de número 1, o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer em sua carta, irmãos. Acho que é o verso 22 aqui. Visto que, 1 Pedro 1, 22, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade. Ao conhecer a verdade, se não obedecê-la, não serve para nada, irmãos. A nossa alma não é purificada. Se ela não é purificada, ela tem as mesmas sensações e reações que ela tinha antes de crer no Senhor Jesus. Quando você estava morto nos seus pecados e você recebia uma má notícia, o que você fazia? Tentava aliviar a sua alma com a compulsão alimentar, porque o crente, eu acho maravilhoso, né? O crente para de fumar, para de se alcoolizar, para de se prostituir publicamente. Mas lá na internet, no celular, a maioria continua ainda, né? Para de cometer pecados externos que as pessoas veem, né? Porque eles acham que Deus está nos olhos das pessoas, que se não tem uma câmera, Deus não está vendo, né, irmão? Mas não é assim não, irmãos. Então, hoje o crente prosélito, ou o irmão que realmente nasceu de novo, mas é carnal, vive de um evangelho diluído e da autopiedade, não quer matar a sua carne, ele não vive na prática da obediência à verdade. Então, a sua alma, ela é igual era antes. Quando lhe é tirado algo, bate o desespero, bate a ansiedade, aí o crente não fuma mais, não se prostitui mais, não vai mais nas festas do mundo, ele troca esses meios de aliviar a sua alma pela compulsão alimentar. Então o crente pesava 70 quilos, hoje pesa 150, tá o dobro, tem 2 irmãos ali naquele corpo. Então, pela compulsão verbal, né, a sua fala demonstra ali um desespero, uma aflição emocional. Tudo está relacionado à falta do espírito de santidade, irmãos. Espírito de santidade. Então vamos ler aqui o verso de número 22 novamente. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência
a verdade, através do Espírito do Senhor. Então, a obediência à verdade purifica a nossa alma, limpa ela da ansiedade, do medo, da expectativa, né? Então, quando o irmão ele sofre alguma perda, o Espírito da Santidade produz domínio próprio, produz alegria. Os sofrimentos da alma de um crente está mais relacionada com o outro. Como o Senhor Jesus Cristo, quando viu a viúva de Naim que perdeu o seu filho, ele chorou. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Está mais relacionado à incredulidade das pessoas, ao sofrimento alheio, e não a si próprio, porque ele não existe mais para si. O Espírito da Santidade faz com que o crente seja um adendo a um corpo, um membro a um corpo que está ali para servir os demais membros. Então ele fica triste, chora às vezes por ver um irmão doente, ele fica orando, pedindo direção de Deus, ajuda para Deus ali em relação ao irmão. Então nós temos as tristezas de Cristo e não as tristezas da nossa carne não correspondida aos seus desejos, irmãos. Então nós vimos em Romanos, capítulo de número 1, verso 4, que o Espírito Santo ressuscitou ao Senhor Jesus, vamos voltar lá, pelo Espírito da Santidade. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 4, foi o que nós lemos agora há pouco, né? E declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então o Senhor Jesus Cristo testemunhou que era Filho de Deus pelo Espírito da Santidade. Não estou aqui falando de salvação, e nem do sofrimento que muito crente encontrará diante de Cristo, porque viveu desleixadamente aqui na terra, né? Diante do tribunal de Cristo. Os crentes não sabem o que é juízo final. Não importa o quão bom foi um homem, o quão ele viveu fiel à sua mulher, nunca olhou pornografia, nunca cometeu lascívia, suas palavras eram agradáveis. Por mais obediente que ele foi, se ele não aceitou Jesus como Salvador, ele está perdido, que a sua moralidade não pode salvar. Agora, quem nasceu de novo, automaticamente recebe o Espírito da Santidade, irmãos. E sem esse Espírito da Santidade, se nós não darmos lugar a ele, para que ele se manifeste através de nós, logo a nossa alma ela estará contaminada, ela não estará purificada, e nós vamos viver com as mesmas aflições que o mundo vive. Ninguém vai notar que nós somos crentes, que nós temos os benefícios do reino em nós, que nós temos todos os tesouros nas regiões celestiais. Verso de número 22 de Pedro, capítulo 1. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos. Vede que ameis uns aos outros fervorosamente com o coração puro. Então, irmão, se nós purificarmos a nossa alma através do nosso corpo, que a alma ela não é tangível, tocável, né? Embora ela seja ela também, bom, não vou entrar nesse mérito aqui agora, que seria um outro assunto, né? Então o nosso corpo contamina a nossa alma, ou o Espírito da Santidade a purifica, irmãos. Então nós vamos estar como Paulo na cadeia cantando hinos. Eu estive no hospital hoje, eu estou há algum tempo enfermo, então visito muito o hospital. E lá eu só estava preocupado com as almas lá, irmãos. Com as almas. Independente do diagnóstico que viesse hoje, eu nem lembrei, tiveram que me chamar lá, que eu estava evangelizando lá uma alma. Mas isso é o Espírito da Santidade, irmãos, é o Espírito da Santidade que purifica a nossa alma. Então os nossos sentimentos não são mais de acordo ao homem animal. O homem animal, tu pega um animal, o animal tem amor ali pelos seus filhotes, a cadela traz comida ali pro filhote, defende, busca manter-se vivo, busca atender a sua biologia, né? Então, para nós termos o Espírito de Santidade, nós temos que obedecer à verdade. Verso 22. Visto que vós tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Existe um alto padrão, irmãos. Coríntios, capítulo de número 11, se não me falha a memória, vamos ver. Existe um padrão, irmão, muito mais elevado. A igreja, irmãos, cristã, o cristianismo,
ele é chamado de Babilônia, o grande meretriz em Apocalipse. Ou seja, o livro da revelação, que Apocalipse significa revelação, ele revelou que a igreja casaria com o Estado. Teria um amante, né? Que é o Estado, o governo, o mundo. Isso começou a partir do quarto século. Iniciou-se ali no terceiro, mas no quarto começou a consolidar, aonde a igreja começou a ter um amante, que é o Estado. Então ela começou a atentar para a sua carne, deixar o homem espiritual que nasceu de novo, que conheceu a Jesus, que foi ressuscitado dos mortos, que foi colocado nas regiões celestiais, deixar ele sufocado, matar ele, matar não literalmente, mas matar no sentido de não deixá-lo agir, e começou a alimentar o homem natural. Começou a converter a palavra de Deus à vontade do homem, e não a vontade do homem à palavra de Deus. Então, nós hoje, se nós não buscarmos o evangelho puro, nós estamos mortos. Talvez não literalmente, porque nascemos de novo, né? Mas todos os nossos sentimentos serão de aflições. Não estaremos aflitos quando lutamos ali por um casamento, uma casa, saúde, alcançamos essas coisas, testemunhamos que Deus nos deu e estamos como os animais. Se tu dá carinho num cachorro, dá comida, leva ele para passear, ele tá feliz, sempre abanando o rabo, né? Agora, se tu espanca ele, ele tá desesperado. Então, se Deus nos tira essas coisas, aí nós estamos passando pela prova. E a prova vai mostrar se nós temos o Espírito da Santidade ou não. Então hoje, irmãos, a maioria dos que se dizem cristãos, inclusive muitos são realmente nossos irmãos, vivem um efeito ioiô. Eles têm alguma bênção, aí se alegram e largam algum pecado, mas daqui a pouco já caem no pecado de novo e vivem nesse pecado até ser tirado algo. Aí tira ali o emprego ali, e o irmão começa a passar aperto, ele começa a prometer para Deus e larga o pecado e vive em santidade, ganha emprego de novo e começa a relaxar e cai em pecado de novo. E vive através desse evangelho falsificado, que porque Davi, porque não sei o que, isso não interessa ao Espírito, irmãos. Isso é obra da carne, de Satanás. Então vamos ver 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 11, verso 1, irmãos. 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca se prostituiu, nunca. O apóstolo Paulo foi irrepreensível e dá para ser imitador dele, irmãos, dá. Porque nós temos o Espírito da Santidade. Coisa que no Velho Testamento as pessoas não tinham. Por isso que elas viviam em constante batalha, né? E o apóstolo Paulo vai explicar isso melhor em Romanos, capítulo número 7, né? Então, que miserável homem sou, o apóstolo Paulo fala. O bem que quero fazer eu não faço. Porque ele está falando do velho homem antes de Cristo, irmãos. Que guardava a lei, que era o caso dele. A lei de Deus, que os judeus tinham. Então ele queria obedecer a Deus, mas não conseguia. No capítulo 8 ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não no sentido de que eu não consigo, o bem que quero fazer eu não faço, e Deus entende, Jesus entende. Não, isso é evangelho de Satanás. Irmãos, deixa eu falar aqui para você entender. Isso é evangelho de Satanás. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós temos o Espírito de Cristo, nós conseguimos imitá-lo. Veja o que ele está dizendo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o Espírito da Santidade que ressuscitou Jesus dos mortos. E é assim que Deus quer nos ressuscitar. Em santidade, para dar o nosso galardão. A nossa recompensa. Ou o nosso castigo, se formos filhos que entregam a rebeldia. Irmãos, quando Ananias e Safira pecou, imediatamente eles foram tirados, ceifados dessa vida aqui. Ceifados. E após a morte, um grande castigo lhes está reservado. Atos capítulo de número 5.
O homem que dormiu a madrasta com a madrasta, 1 Coríntios capítulo número 5, o apóstolo Paulo entregou ele à morte, irmãos, à destruição da carne. E morrendo nessa situação, há um castigo eterno. Eterno não, mas há um castigo para ele, reservado para ele, irmãos, diante do tribunal de Cristo. Deus nos chama para esse espírito de santidade. Irmãos, se eu chamar minha filha de 10 anos aqui para ela ler isso aqui, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e perguntar para ela o que ela significa, ela vai dizer assim: a gente tem que olhar para Paulo, como ele viveu, e imitar ele. Se ele estiver assim, a gente fica assim. Se ele estiver assim, a gente fica assim. Se ele ficar assim, se ele fez isso, a gente faz isso. Ela entende, não precisa de interpretação nesse texto, irmãos. Ele está claro. A interpretação, ela está aberta para textos de difícil interpretação, que mesmo sendo espirituais, eles são difíceis de interpretar, como Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, assuntos que o nosso amado irmão Paulo traz de difícil interpretação, revelação de Deus como as demais escrituras. Então esse texto, mas esse aqui é um texto claro. Sede meus imitadores. Mas a partir do 4º século, o evangelho vai começar a ser diluído, irmãos. O apóstolo Pedro vai dizer que virão entre vós falsos pastores, que massagearão o vosso ego, que falarão palavras bajuladoras. Ai, você olha uma pornografia hoje, aí você perde o emprego, você para e você olha de novo, e aí, isso é normal, Davi foi assim. Não, irmãos, isso não existe. Isso é um evangelho carnal e maldito, e quem prega esse evangelho é maldito. Está debaixo de maldição, irmãos, e dará conta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, irmãos, entregue essas palavras, que Timóteo, ele, após a morte do apóstolo Paulo, você abre a carta a Timóteo, 1ª e 2ª, Timóteo ele vai ser encarregado, após a morte do apóstolo Paulo, de nomear presbíteros nas igrejas, né? Que são os irmãos mais velhos que vão cuidar dos mais novos. E ele fala assim, entrega essas palavras a homens fiéis. A homens fiéis. Então há uma responsabilidade para quem está ensinando. Normalmente quem está ensinando, irmãos, nem largou o pecado ainda no evangelho de hoje. Nunca experimentou ser preso, enfermar, sofrer de verdade, e o espírito da santidade faz com que as pessoas, quando vão visitá-lo para consolá-lo, saiam consoladas. Essas são as bênçãos nas regiões celestiais para nós, irmãos. Efésios capítulo número 2, ele vos vivificou, o Senhor Jesus Cristo, estando vós mortos, vossos pecados, e vos assentou nas regiões celestiais, e vos deu todas as bênçãos lá, não é aqui terrenos, irmãos. Então o evangelho terreno, ele foi oferecido por Satanás a Jesus. Tu tá com fome? Isso é normal, todo animal tem fome, transforma essas pedras em pães. Está escrito, e o diabo usa a palavra de Deus para pregar um evangelho terreno. Tu tá meio abatido, triste, a prosperidade, as riquezas desse mundo, eu posso te dar se tu me adorar. Então esse evangelho terreno, coach, vitimista, ele foi oferecido pelo diabo, irmãos. E é difícil, irmãos, porque existe uma atribuição a um amor sem justiça. Ah, Deus é amor, ele perdoa. Aí, porque a adúltera foi perdoada. E quantas vezes ela adulterou depois do perdão, irmãos? Quantas vezes a mulher adúltera foi trazida até Jesus? Ela não era irmã, irmãos. Ela não era irmã. Ela não era crente quando ela foi trazida até o Senhor. E depois que ela foi perdoada, quantas vezes ela foi reincidida diante do Senhor? Ó, tá aí ela de novo, ó, Senhor, lembra que perdoou? Ela fez de novo, ó. Quantas vezes, irmãos? Então, esse falso evangelho não condiz. Eu vou dar uma pausa que depois eu retorno a falar com os irmãos. Irmãos, chegou já 2 vezes vizinhos aqui
e aí acaba que me tirando do... então, se parecer meio desconexa, mas vai estar na mesma linha de raciocínio. Eu quero ler Atos, capítulo de número 13, verso de número 34. E quanto a respeito, que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Em Salmo, capítulo de número 16, verso 10, vai dizer: o meu justo não viu a decomposição do corpo, né? Então Deus nos criou com um corpo perpétuo, que não morre. Mas, porque Adão pecou, o nosso corpo foi separado de Deus. Ele foi separado. Então, ele morre porque ele foi separado de Deus. Quando o Senhor nos ressuscitou dos mortos, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, o mesmo Espírito Santo que o ressuscitou dentre os mortos pelo Espírito da Santidade, como nós vimos em Romanos 1,4, ele também ressuscitou o nosso espírito dos mortos. Ou seja, o nosso espírito que estava separado de Deus, teve acesso a Deus de novo. Com esse acesso a Deus, nós podemos então agora andarmos no espírito da sua santidade, como diz Romanos capítulo 11, que nós lemos lá: sede meus imitadores, como eu sou imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ser imitador dele. Acaba brincando ali com a... Nós podemos ser imitador do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, da irmã Evódia, do irmão Siquém, do irmão Epafrodito, do irmão Timóteo. Nós podemos ser os homens fiéis a quem o Espírito Santo distribui, entrega, dá a responsabilidade, dá os seus depósitos, a sua palavra para nós distribuirmos. Quando nós somos irmãos na prática do pecado, o Espírito de Santidade é cortado e não há autoridade quando falamos do nosso Deus. Então as pessoas não veem autoridade ao falarmos do nosso Deus. Então o Espírito de Santidade, ele é uma realidade hoje. E esse Espírito vai nos ressuscitar dos mortos, irmãos. Como que ocorre? Por fé, não é o que eu estou sentindo. Então, dado aos desejos, às tentações do homem natural, nós pegamos essas sensações, pegamos esses desejos do primeiro homem, que é Adão, e voluntariamente tomamos uma decisão, uma vez por todas, de entregar este homem aqui à morte, uma vez por todas, irmãos. Uma vez por todas. Não há negociação. Enquanto o homem ficar negociando com a morte, tardando a morte, né? Ele sempre vai atentar para si mesmo, para o seu ego, para a sua autopiedade, para a sua autodefesa, para a sua arrogância. Então ele sempre vai tentar converter a palavra do nosso Deus a um evangelho natural, que traz benesses ao homem que ainda vive no seu velho homem. O irmão que recebeu o Espírito da graça, que foi assentado nas regiões celestiais, como diz Efésios, capítulo de número 2, e recebeu todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, vai andar comendo as migalhas desse mundo, comendo o lixo desse mundo. E não haverá a vida de Deus manifesta nele através do Espírito da Santidade. Então, quando decidirmos por fé, não por sentimento, entregarmos este velho homem, o que prometemos lá no batismo, lá quando nós se batizamos, nós prometemos sepultar o velho homem, mas somos crianças ainda ao nascer das águas. João capítulo 3, verso 13, importa-vos nascer de novo. Ao nascer das águas, nós prometemos deixar o velho homem lá e nascer novo, mas a gente nasce criança. Então é comum que no início da nossa caminhada cristã nós pecamos, é comum isso. Mas dado 3 anos de conversão, daí para frente, nós temos que ser imitador do apóstolo Paulo e nós vamos começar a ser anciãos da igreja, maduros na fé. E vamos então, pela nossa caminhada de fidelidade, receber os depósitos do Senhor Deus e orientar, ajudar os nossos irmãos que resbalam, que caem. Então logo uma palavra dura, uma palavra de repreensão a um irmão que anda na carne, logo ele é um irmão maduro, que anda como se não fosse, né? Não é logo um irmão recém-nascido. Este nós vamos cuidar como bebê, dar o alimento, como diz Pedro também na sua carta, né?
Então, nós vamos ter paciência com os seus deslizes, com as suas escorregadas. Mas aquele que é maduro, logo esse, como o apóstolo Paulo fala em Timóteo, ao que pecar, exorta na frente de todos. Ah, mas o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus disse que quando o irmão pecar, nós temos que chamar ele num canto e falar para ele. Se não adiantar, a gente fala para 2 testemunhas, se não adiantar, a gente conta para a igreja, e se não adiantar, a gente expulsa ele da igreja. Mateus capítulo 16 e capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5. Então esse é o comportamento que nós temos que ter com o irmão. Mas aqueles que pregam, que ensinam, esses já são fiéis, já são imitadores do apóstolo Paulo. Então esses, quando pecar, devem ser admoestados publicamente, na frente de todos. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo está nos chamando ao Espírito da Santidade. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é um ato de fé. Agora, ouvindo essa palavra, irmãos, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo e daremos conta, esqueça, você não existe mais, você é escravo, você não existe mais, esqueça a sua vida, esqueça casamento, esqueça a família, esqueça aquele que amar pai, mãe, irmãos e mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Agora Jesus está dizendo, vem, se ele te chamou casado, ele não vai mandar tu se separar, mas vem. E a mulher vem junto, 1 Coríntios capítulo 7, mas se quiser ir embora, deixa que vá, você continua seguindo Jesus. Essa obediência, esse espírito da santidade te dará paz, alegria, gozo, felicidade, vontade de retoa. Mas é por fé, por obediência. Primeiro você obedece. Primeiro você contraria suas emoções, porque você não negocia mais com o velho homem, ele está morto. Então tudo que ele te propõe, você esmaga. Você não negocia, você não conversa com ele, você não conversa com o cadáver. Você não quer ser achado um louco. Você não quer que as pessoas pensem que você é louco e está conversando com o cadáver. Não negocia mais com Instagram, Facebook, redes sociais, Netflix, nada. Você não negocia mais, não existe mais negociação. Qualquer pedido da carne é imediatamente rejeitado. Então você vai estar sendo imitador do apóstolo Paulo e de todos os irmãos que eu citei anteriormente. Meus irmãos, aí você vai experimentar as bênçãos celestiais, irmãos. Senão você vai ser um crente carnal. É só isso, não tem mistério. Não tem falso evangelho, irmãos. Minha menina de 10 anos senta aqui, leio para ela, sede meu imitador que nem eu sou de Cristo. Pronto, ela entendeu. Não precisa falar nada. Eu não preciso interpretar para ela. Ela vai entender. Com 10 anos de idade, irmãos. Então, é uma decisão, está na hora. Está na hora de nós tomarmos a nossa decisão. Eu já tomei a minha. Você já tomou a sua? Glória a Deus. Ajude os irmãos mais novos a tomarem a deles. Tenha amor e paciência com os seus deslizes, né? Mas já cresceu, então chame mais 2 irmãos. Não adiantou? Conte a igreja. Não adiantou? Faça o que Jesus Cristo mandou. Tire-o do meio da igreja. E o apóstolo Paulo, obedecendo esse mandamento, fez isso com o irmão. E todo aquele que for devasso, viver de forma devassa, né? Viver de forma promíscua, viver no pecado, dado já o tempo de ser maduro, já ter passado pelo tempo, ele deve ser tirado da comunhão, irmãos. Senão irmãos vão se contaminar. Irmãos não vão ver a diferença. O irmão que vive de qualquer jeito é tratado como eu, que me esmurro ali, que tento o máximo ser imitador do apóstolo Paulo, do irmão Filimão, de Timóteo, de Tito, de todos os irmãos que andaram como Cristo. Não, irmãos, há uma diferença. E nós vamos experimentar o Espírito da glória de Deus, as bênçãos celestiais. Não vamos mais depender do pão. João capítulo 6. Vocês vêm a mim não por causa de mim, mas por causa do pão. Eu dei pão para vocês, vocês cheiram a barriga, vocês vêm atrás de mim. Nós não vamos mais depender do pão, irmãos. Nós não vamos atrás de Jesus por causa do emprego. Eu estou desesperado, que eu estou desempregado. Olha o que eu vou fazer. Não existe mais desespero. Porque nós temos o Espírito da Santidade. Se nós perdemos o emprego, a gente vai no mercado, compra um pedacinho de carne, nem que seja só coxa sobre coxa, e assa para comemorar. Porque nós temos o Espírito da Santidade, irmãos. Nós estamos alegres em qualquer situação.
Não quer dizer que nunca vai sentir tristeza, né, irmão? Senão daqui a pouco alguns irmãos dizem que a gente é um robô, nunca sente. Não, irmão, o Espírito vai trazer o entendimento àqueles que minimamente querem andar com o Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus.